o juízo, ele suspende a execução sem nenhum pedido da parte, feriu um pedido da executada nas objeções de pré-executividade, alegando que não havia indícios de nulidade no título. 7 anos depois de tanta luta, ela vem me dizer, o mesmo juízo diz que julgou os embargos intempestivos procedentes por causa que havia uma nulidade no título. Ora, mas aí passou por cima de 4 ofensas, de 4 matérias de ordem públicas, para verificar uma matéria de ordem pública que diz respeito à nulidade lá na frente. Os embargos intempestivos, quando intempestivos, se trata de matéria de ordem pública. E nada foi dito a respeito dessa matéria de ordem pública. A questão do artigo 739A, né, que não havia pedido de suspensão da execução, aliás, também se trata de matéria de ordem pública. Mas o juízo também passou por cima dessa matéria de ordem pública. A questão da garantia do juízo trata-se também de matéria de ordem pública. Mas o juízo passou por cima da matéria de ordem pública. Na apelação, o que ocorreu? Para surpresa, o tribunal em segunda instância manteve a sentença de primeiro grau, segundo ele, pelos seus próprios fundamentos. E o mais curioso é que a exequente, no caso eu, havia pedido para fazer a sustentação oral. E não saiu publicação da data do julgamento para a minha sustentação oral. Fiquei cerceada no meu direito de defesa. Esse é um ponto. O outro ponto curioso é que na ação de execução, aqui vou mostrar a vocês que a ação de execução, que as cópias, né, para os embargos, elas devem constar na cópias necessárias, a cópia da ação de execução nos embargos de execução. Que quando subiu para a segunda instância, o processo, houve uma modificação. As cópias da ação de execução que tinham sido juntados, que estavam na ação dos embargos, foram retiradas e foram substituídas por outras folhas. E o curioso é que a maioria delas são todas em defesa da executada. A exemplo de uma ação da rescisão contratual, né? Que depois que uma das executadas tomou ciência da ação de execução, ela cuidou de delapidar o patrimônio, né, cedido pela outra empresa que prestava serviço para ela. Então, é curioso que, como está vendo aqui, a ação de rescisão contratual e o documento lá, que era a folha, houve uma modificação desde a folha 151 até a folha que o documento, inclusive o documento onde a juíza junta a prova, o juízo junta a prova, né? E todos os documentos juntados pela juíza em defesa da executada também foram retiradas, né? Isso aqui é curioso. Também as declarações de imposto de renda da exequente foram também retiradas. Todas as provas da situação financeira, né? A maioria das provas juntadas pela exequente na ação de execução também foram substituídas por provas de interesse da executada. E num outro volume aqui, mais curioso ainda, os erros que nós vemos aqui são vários erros em procedendo. Curioso que até um documento que não tem nada a ver com a ação, uma documentação
na folha 402 e a folha 403. Parece uma negociação de compra e venda de notebook, uma coisa de internet, uma compra e venda, foi parar nos autos. Uma cópia, um documento que não tem nada a ver com a ação da execução. Até isso veio parar em substituição às cópias da ação de execução. Aqui está essa folha, né? Porque qual é a importância de se filmar isso, tá mostrando, são duas cópias mostrando isso, porque este processo, esses autos, a gente vai devolver logo. Vamos devolver, que está no prazo já de fazer a devolução. Mas aí fica a questão da segurança jurídica. A gente não sabe o que vai acontecer com os autos lá. Se houve uma primeira modificação, né, uma troca de folhas, a ação da execução que deveria constar, colocar outras folhas que não tenha nada a ver com a ação da execução, a gente não sabe o que pode acontecer, mesmo qual vai ser as próximas modificações. Mesmo a gente tirando cópias, a gente não tem condições de tirar cópias todas autenticadas pelo tribunal. Então, para não ficar aquela coisa de palavra contra palavra, é melhor registrar até filmando e mostrando. É uma questão assim, de você tentar atenuar a situação, porque é uma falta de segurança jurídica muito grande. A gente não pode, depois de tudo que a gente vê nesses autos, parece que precisa se defender contra o próprio juízo. É bem complicado isso, é bem difícil, né? Então, quem quiser, quem está me ouvindo, assistindo esse vídeo, se quiser compreender mais sobre o que está acontecendo, entender mais a questão desses autos, vocês podem acessar o SOS Justiça. No SOS Justiça nós vamos detalhar todos os erros improcedentes, todos os erros judiciários nestes autos, nesse processo. Nós vamos também estar colocando lá a reclamação disciplinar que nós vamos fazer para o CNJ e vai ter lá a cópia onde vai detalhar todo o porquê da indignação, do inconformismo, né? Porque ninguém trabalha 3 anos para depois ficar como escravo, né? É um desrespeito não só à Constituição Federal, não só ao Código de Processo Civil, mas também aos tratados internacionais.